Meu Deus, eu fiquei invejado. Linda aquela sua caneca da psicologia, linda, linda, linda. Eu fiquei invejado. E outra coisa, né? Meu Deus, você tava. Ah, tá, eu que agradeço, Jairo. Você Vou tava pegar com. aquela para mostrar já já. Garoto, você tava com um penteado que eu quase nem te reconheci. Parecia até cantora sertaneja universitário. Toda maquiada, toda arrumada. Muito legal. Ó, um prazer. Olha só que luxo. Aí vem que você estava com a caneca, com a taça vazia. Estavam comemorando com a taça vazia, não acredito, ô Juliana. Não, tinha champanhe, Ah, lógico. tá. Eu vi você exilando ali com a taça vazia. Eu falei, pô, você estão tirando A foto gente com já tinha taça bebido, vazia. a gente já tinha bebido. É, que vocês tinham bebido, eu notei, porque tinha uma até com a taça para baixo, né? Quando a pessoa faz isso, porque já não tá legal. Ó, é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso terceiro e penúltimo encontro. Tá? Isso passa tão rápido, a gente faz amizade, acaba gostando de todo mundo, né? E é legal ver todas essas carinhas aqui dialogando. Beto, eu fiquei muito feliz de ter você aqui comigo. Beto é de um grupo nosso, né? É o grupo do Pontos, né, Beto? Tá lá no Pontos e Contraponto, indicação da Eliane. Beto faz parte de um grupo de amigos que nós temos. Isso, Jânio. É isso mesmo. E é assim, né? A gente vai fazendo amigos através de amigos. E aí o Beto, um cara que veio e a gente já chegou assim com a gente já gostando muito dele, já amando, já abraçando o Beto, né? Muito legal ter você com a gente, viu, amigo? Beto trabalha, gente, com arte, não é isso, Beto? Vamos Tu lá. acha que eu não sei, não, cara? Eu sei. Eu trabalho com abraçoterapia. Eu estou me formando em terapia integrativa e complementar. Eu sou fundador de um grupo de apoio a pessoas com depressão e prevenção ao suicídio aqui em Caruaru, Pernambuco. Aí, deixa eu ver o que E é mais. poeta também. Você acha que eu não sei? Eu dou meus pulos. E também faço parte do grupo de suicidologia que se chama Se Tem Vida Sem Jeito, da psicóloga Karina Kajima Fukumitsu. E por aí vai. Seja muito bem-vindo, viu, amigo? Muito legal ter você Boa aqui. noite. Boa noite, Ellen. Eu acho até que você deveria colocar mais coisas disso aí, Beto, lá no grupo, sabe? Porque tem pessoas que talvez estejam necessitando desse tipo de serviço, desse tipo de lugar, né, de acolhimento. E aí, quem sabe, né? A partir desses lugares a gente não possa ajudar outras pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Ok, Gabi sempre obrigado. muito elegante aqui com a gente. Seja bem-vinda, Gabi. Alderon, meu amigo, que legal ter você aqui, cara. Muito legal mesmo. Seja muito bem-vindo, viu? Fernando, acho que já tá todo mundo aqui já, né? Mônica. Ô, Mônica, você ficar com essa carinha aí estática também, vai ficar muito chateado. Abre a câmera aí. Tá escuro aqui, ó. Não me vê hoje. Mas eu tô te vendo. Aí sim. Faz igual a Gabi, gente, ó. Aninha a caminha, bota o travesseirinho e abre a câmera. Que coisa Mas bonita. só no escuro, né? Claro, não. Sem problema. Sem problema. Mônica Stramburger. Mônica, eu me lembrei de você, Strasburger. hein? Strasburger. Me lembrei de você. Eu tava falando, antes de você entrar, tava falando de uma salsicha alemã que eu ganhei. Que coisa maravilhosa. Os alemães arrebentam nessa coisa de rotisserie. É muito bom mesmo. Hoje eu tô todo alemão. Hoje eu tô de Eisenbach. Hoje eu tô um cearense fresco. Mas, Para combinar com salsicha alemã, tem que estar aqui com a cerveja alemã. Muito isso bom. aí. Pessoal, sadismo e masoquismo pelo olhar da psicanálise é bem diferente de tudo aquilo que a gente lê nos canais aí do Google, né? Você bota lá no Google lá sadismo e masoquismo, ou pelo olhar da psiquiatria, ou pelo olhar de qualquer outro dessas vertentes, né? Então nós vamos falar sobre o sadismo e masoquismo nesse nosso terceiro encontro, onde nós estamos aí fazendo uma leitura, né, do livro da trilogia Os 50 Tons de Cinza, desse casal aí, Christian Grey, né, e Anastasia Stiller. Então, semana passada nós falamos especificamente deles, da questão, inclusive, dos dois deitados no divã, né? E aí a gente analisou o Christian, a gente analisou a Anastácia, o perfil psicológico, como é que eles são, a coisa toda. Hoje nós vamos falar sobre o sadismo e o masoquismo, né? Nós vamos falar desse lugar também da fantasia, como é que isso funciona
como é que isso é visto dentro da psicanálise, como é que a psicanálise se debruça sobre esse lugar. Então, assim, a literatura a respeito da perversão, né, porque quando a gente vai falar de sadismo e masoquismo, nós estamos falando da clínica da perversão. Já o que é a clínica da perfeição? Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube inteiro, tá lá no canal do YouTube, vídeo inteiro sobre uma aula inteira sobre neurose, uma aula inteira sobre psicose e uma aula inteira sobre perversão. Isso está gratuitamente lá no meu canal do YouTube, Jairo Carioca. Siga o canal, indique o canal. Eu sempre esqueço de falar isso. Aperte um sininho, que acho que agora tem um sininho também lá no YouTube, né? Que você aperta lá e te indica e tal. Então, clique no sininho para quando tiver vídeo, vocês ficarem sabendo. Inclusive, na semana passada, a aula do encontro da semana passada, nós já vamos disponibilizar. Desse encontro também, nós vamos disponibilizar lá, tá bom? Isabel, querida, que legal ter você aqui. Então, a ideia do sadismo e masoquismo, ela faz parte de uma clínica específica, que é a clínica da perversão. Então, lembrando que perversão e psicanálise não tem nada a ver com psiquiatria. Então, a gente vai falar exatamente desse negócio aí, né? Mas tem a ver com uma estrutura clínica da psicanálise, né? Uma forma do sujeito responder à castração. Como é que o sujeito responde à castração simbólica? Ele responde a partir de 3 lugares, de 3 estruturas psíquicas, de 3 estruturas clínicas, né? Ele vai responder ou pelo viés da neurose, ou pela clínica da psicose, ou pela clínica da perversão. 3 maneiras de responder à castração simbólica, ou, trazendo para uma linguagem lacaniana, 3 maneiras de gozar. Então, Lacan vai falar de 3 maneiras de gozar, né? Que é esse lugar chamado a clínica, as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. As estruturas clínicas, por sua vez, cada uma se subdivide também em mais 3. Então, a neurose, a gente vai falar de neurose fóbica, neurose obsessiva e neurose histérica. A gente vai falar da psicose, a gente vai falar de quê? De paranoias, autismo e esquizofrenia. Quando a gente vai falar da perversão, a gente vai falar de sadismo, masoquismo e o lugar também do fetiche. Né? Então, são subdivisões que, diferentemente da psiquiatria, não são patologias. Nós não estamos falando de comportamentos, nós não estamos falando de doenças, nós estamos falando de maneiras de responder à castração simbólica, de formas de gozar. Se são maneiras de responder à castração simbólica, Jário, então graças a Deus que eu sou neurótico, eu não sou perverso. Graças aos deuses. Não, para a psicanálise não tem a menor diferença se você é neurótico, psicótico ou perverso, porque a psicanálise não quantifica esses lugares. Para a psicanálise não é, ainda bem que eu não sou psicótico, eu sou neurótico, ufa, menos mal. Para a psicanálise são maneiras de responder à castração. E que a perversão para a psicanálise está da mesma forma que a neurose está. São lugares. Então, ficou claro isso? Que não são patologias. Não é aquilo de você se benzer e dizer, graças aos deuses que eu não estou nisso. Não é isso. São formas de responder à castração simbólica. Ou 3 maneiras de gozar, 3 maneiras de responder. Uma coisa é claro, ninguém escapa da castração simbólica, né, doutor Fernando? Ninguém escapa da castração simbólica. Agora, como você vai responder a ela é que vai te estruturar clinicamente. Ou você vai responder a partir da transferência e por isso neurose, ou você vai fazer isso a partir da forclusão e por isso da estrutura psicótica, ou você vai fazer isso através do quê? Denegando, né? Da denegação, responder de uma outra forma que é a perversão. Entendeu? Então são 3 lugares, cada um com 3 características, 3 maneiras. Eu estou esticando esse pedaço exatamente para retirar da cabeça de vocês a ideia de patologia, para retirar da cabeça de vocês a ideia de doença, que é um discurso da psiquiatria. Então, estrutura psicótica não é a mesma coisa de psicótico. Ficou claro? Estrutura da psicose não é a mesma coisa de psicótico. O psicótico é da psiquiatria. Entendeu? Perversão não é a mesma coisa de o sujeito perverso, sociopata. Não é isso. Não é a sociopatia. Sociopatia da psiquiatria.
perversão é forma de responder, uma maneira de responder à castração, onde o sujeito vai responder a partir do lugar sádico ou masoquista ou lugar do fetiche. Então, quem quiser mergulhar mais sobre isso, só pegar o texto do fetiche, do Freud, começando também pelo texto Bate-se numa Criança, que são os textos que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Para a gente poder compreender isso melhor. Jário, eu queria compreender mais, porque eu não sou psicanalista, eu queria entender melhor isso. Bom, lá no meu canal do YouTube, Jário Carioca, eu tenho uma aula inteira, 2 horas de aula sobre neurose, 2 horas de aula sobre psicose, 2 horas de aula sobre a estrutura da perversão. Quer saber mais? Tem. Olha, gente, o que tem é hora de aula. Eu tenho 5 horas de aula só sobre transferência. Quer saber mais? Vai lá, mergulha lá. Né? Que é para vocês conhecerem um pouco essa questão dessas estruturas. Então, a literatura a respeito da perversão vai evidenciar que é uma ruptura entre o discurso psiquiátrico e o discurso psicanalítico, justamente no que se refere à compreensão do fenômeno perverso. A psiquiatria lida com esse fenômeno como se fosse uma doença. E se é uma doença, a gente está falando de quê? A gente fala de doença, a gente está falando de uma coisa possível de ser tratada, certo? Não é isso, Gabi? Se a gente fala de uma doença, a gente vai falar de uma coisa possível de ser tratada. Ou de ser, ébana, curada. Então, as pessoas nos procuram para serem curadas, porque elas supõem que o que elas têm é uma doença. A psicanálise parte de um outro lugar. A psicanálise vai partir de um lugar de que isso é um fenômeno. Freud vai perceber nele um traço característico do ser humano. Então, Freud, ao estudar de perto a sexualidade, ele vai chegar à conclusão de que, de perto, a Ellen, a Vera, a Maria, a Andréia, a Gláucia, a Jéssica, a Cláudia, a Mônica, a Fernanda, que está entrando agora, a Amanda, a Mônica, o Beto, o Fernando, o Jairo, a Juliana, enfim, os 30 pessoas que estão aqui, de perto ninguém é normal. É isso que Freud vai chegar à conclusão, que no campo da sexualidade, de perto ninguém é normal. Então, não faz nenhum sentido, né? Anúncios como, olha, se você é sádico, se você é masoquista, nos procure, que nós vamos tratar você, né? Você é isso ou você é aquilo? E não sei o quê. Não faz, essas coisas não fazem sentido para a psicanálise. Fazem muito sentido para a psicologia, faz muito sentido para a psiquiatria, porque trabalham a partir... Psiquiatria e psicologia, gente, são forças coercitivas, são instrumentos coercitivos que trabalham a fim de um ideal. Qual é o ideal? O ideal do normal. Aquilo que o Beto acabou de colocar agora. Então, toda a psicologia e a psiquiatria parte do pressuposto de que há um normal. E se há um normal, há o anormal. E o que é o anormal? Bom, o CID está enorme, né? O CID-11 está enorme. O DSM-5 está enorme. Então, tanto psicologia quanto psiquiatria parte do pressuposto de que existe uma coisa que é normal, que é funcional. Vamos pegar a palavra, né, médica, funcional. E se o cara não é funcional, logo ele é disfuncional. Então, o disfuncional está lá no CID, está lá no DSM. Isso serve para psicanálise, Jário? Não. Psicanálise, não existe CID para psicanalista, não existe DSM-5 para psicanalista, não existe. Existe para a psiquiatria e para a psicologia, Beto, porque ambos são forças coercitivas que trabalham a favor do capital exatamente para o quê? Para normalizar comportamentos. Né? Não é à toa que a psicologia está dentro dos recursos humanos, por quê? Porque para a psicologia, né, o sujeito trabalhador é um recurso humano. Para a psicanálise, não. É um outro campo, né? Você tem o psiquiatra do trabalho que está ali para dizer se o sujeito está apto a trabalhar ou não. Quer dizer, quem diz isso não é o sujeito. Quem diz isso é o médico. O sujeito não é ouvido nisso. O cara fala, doutor, mas eu não consigo. O senhor está apto para trabalhar, vai lá. E o cara vai, porque o médico disse que ele está. Então não é um saber sobre o sujeito. É um saber de um outro sobre o sujeito. Então a psicanálise ela foge desses lugares. Ela foge desses lugares, uma vez que Freud vai perceber que de perto ninguém é normal e de que a agressividade é inerente, né? Freud vai perceber um traço característico do ser humano, afirmando que a agressividade é inerente ao mal e, portanto, a agressividade não pode ser curada ou exterminada. A constatação, inclusive, dessa divergência impõe uma questão. Quais são os aspectos da teoria freudiana que permitiram sua compreensão ímpar do humano e principalmente da perversão?
E aí, a gente, para poder falar sobre isso, a gente teria que reconstruir, por exemplo, a própria história do discurso psiquiátrico a partir do DSM-5, né? Do DSM-4, por exemplo, para a gente poder entender né, a questão da teoria freudiana acerca das perversões, especificamente sádico e masoquista, que aqui que a gente vai dividir em 3 momentos, né? Cada momento referente a um período, que contém aí pelo menos um texto principal sobre a dinâmica pulsional em Freud, né? Que a gente pode falar aí de um primeiro, de um segundo e de um terceiro Freud, que vai desenvolvendo a sua teoria, né? O primeiro é que vai de 1905 a 1914, quando Freud ainda está nesse período, Freud ainda estava extremamente biológico e ainda lidando, por exemplo, com teoria como teoria da sedução, né, acreditando que toda narrativa sobre abuso na infância era uma narrativa factual, né, era uma coisa certa, realmente existiu, né, até esse período. Em 1914 é a grande virada, quando Freud escreve os 3 estados de teoria da sexualidade e abandona a teoria da sedução quando ele abrange a teoria da fantasia. Quando ele vai perceber e trocar cartas com William Fliess, dizendo que eu não acredito mais nas minhas histéricas. É isso que ele fala para o William Fliess. Eu não acredito mais nas minhas histéricas. Por quê? Porque até ontem eu achei que a mulher tinha sido abusada de verdade. Eu descobri que, na verdade, tudo isso não passa de uma fantasia. E fantasia de abuso sexual não é abuso sexual factual, é uma fantasia. Deixou de existir, Jairo? Não, porque produz sintomas. Só que deixou de existir no campo factual. Se ela não existe no campo factual e ainda assim produz sintoma, Gabi, olha que loucura. Se não existe no campo factual, se não é um fato e ainda assim produz sintoma, então ela existe em algum lugar. E aí Freud vai chamar esse algum lugar de quê? De corpo psíquico. Não existe no corpo físico, não é uma coisa factual, mas faz parte de uma fantasia que está produzindo sintomas, portanto, existe em algum lugar. E esse lugar ele chama de realidade psíquica. Então, existe um lugar chamado realidade psíquica, onde neste lugar o sujeito elabora fantasias, e algumas dessas fantasias são capazes de produzir sintoma. Então, Freud vai criar a teoria da fantasia, abandonar a teoria da sedução, vai criar os 3 ensaios, vai escrever os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, ele vai criar a teoria da pulsão. Esse é o segundo momento. Entenderam? Que no primeiro momento, uma teoria ainda extremamente biológica. No segundo momento, uma teoria que vai ser o quê? Vai ser uma teoria subjetiva. Então, se no primeiro é um fato e a presença ainda é corpóreo, é biológico, né? No segundo momento, a partir de 1914, o Freud agora está abandonando a biologia. Está adentrando para uma psicologia, por isso que o nome que ele dá é psicologia. Ele está adentrando agora para uma psicologia, onde ele está trazendo à evidência o campo da subjetivação, e se ele traz em evidência o campo da subjetivação, o instrumento, o ambiente onde tudo isso acontece, a ambiência, não é mais o corpo, agora é uma coisa chamada inconsciente. Então entra em cena o inconsciente, não mais o corpo, mas o inconsciente que agora entra, né, entra em cena nesse cenário todo. E aí, de 1915 a 1919, o Freud vai... 1915 a 1919, o Freud vai avançar um pouco mais ainda na sua teoria, que é quando ele começa também a trabalhar, a revisionar, né? Ele mesmo vai revisionar os 3 ensaios da sexualidade até 1925, quer dizer, até 10 anos depois, Freud está trocando, está modificando, está ampliando, mas aí ele vai trazer também outros textos, como a teoria do narcisismo, né? Como ele vai trazer outras teorias, vai avançar também na sua lei do princípio do prazer versus o princípio da realidade. A partir daí ele vai avançar ainda mais nos conceitos pulsionais, trazendo em cena também Thanatos com a pulsão de morte, né? A pulsão de vida, que não são opositores, na verdade são ambiguidades, né? Ambos estão juntas. Não dá para você curar... eu curei a pulsão de morte do sujeito, agora você tem pulsão de vida. Não dá para fazer isso. Não são opositores, né? São são ambiguidades, eles caminham juntos. Aquilo que depois o próprio Lacan vai avançar e dizer que toda pulsão é pulsão de morte. O Lacan chega e avança mais ainda nesse campo, até porque o Lacan avança na questão da linguagem, e Lacan diz assim, olha, na verdade toda pulsão é pulsão de morte, porque o que a pulsão busca, o que é? É a satisfação plena de um desejo.
toda pulsão encerra a eliminação de um desejo. Então, toda pulsão é pulsão de morte. Toda pulsão busca a realização plena de uma vontade. O que busca? Qual é o desejo da pulsão? Eliminar a falta. É isso, eliminar a falta. E o Lacan, então, gente, eu costumo sempre falar isso, né? Lacan é o cara que leu Freud e entendeu. Quando Freud fala sobre... o Freud diz, olha, o amor verdadeiro é o amor que não é real. E a Lacan entende com isso que não existe relação sexual. Porque se o amor verdadeiro é um amor que não é real, do que a gente está falando? Fantasias, ilusões. É disso que a gente está falando. E Lacan entende, então, que não existe relação sexual, porque não existe aquela relação de complementaridade. Ninguém se encaixa em ninguém, ninguém é lego, ninguém aqui está encaixado, perfeito, que não tem espaço para mais nada. Não. Então a relação sexual não existe. Se não existe a relação sexual, a ideia de complementaridade também não existe. Então não se consegue eliminar a falta. Naquilo que o Lacan vai chegar a dizer que o grande sintoma, de fato, é o inconsciente. Naquilo que o Freud vai dizer que o desejo... O que o sujeito procura se curar, ele procura curar-se de si mesmo. Então, qual é de fato o grande sintoma, Mônica Sternberger? Rapaz, um dia, Ana, vou aprender a falar esse teu nome, Mônica. O sujeito está buscando tamponar sua própria falta, eliminar aquilo que nele o motiva a desejar, a caminhar, né? Então, se eu mato o desejo, eu matei o quê? Eu matei a mim mesmo. E é isso que Freud diz. O sujeito, no fundo, busca curar-se de si mesmo, da sua própria existência. E aí o Freud, né, falando essa frase, o Lacan vai dizer, olha, o grande sintoma é o inconsciente. E o inconsciente é terrível, viu, Juliana? Porque além dele ser o grande sintoma, ele é extremamente punitivo. O inconsciente não dorme. O inconsciente é extremamente punitivo. Esses dias um paciente falou assim para mim, oxe, Jairo, eu acho que isso já estava no meu consciente há todo esse tempo. Aí ele, o que é que você acha? Eu falei, você acha que você está sofrendo pelo quê? Não é só estava no teu inconsciente. Não só estava como inconsciente, sabedor disso, te puniu esses anos todos. Porque o inconsciente, de fato, é punitivo. É vingativo, né, Gabi? Ele se vinga. O inconsciente fala assim, ó, te espero na esquina. Te pego lá fora, até aquele filme do carinha que fala, te pego lá fora, e o cara fica o filme todo tentando fugir do outro cara que vai pegar ele lá fora, te espero lá fora. É isso, o inconsciente é isso. É esse lugar que não descansa, extremamente punitivo. Então, cada momento diz respeito, né, a um período. Do terceiro período, 1920 a 1939, quando Freud chega à conclusão de que, durante todo esse tempo, ele pensou que a psicanálise falava de vida. Aliás, eu estou até com um texto aqui, na sua última entrevista, que Freud diz assim, ó. Na entrevista ele diz assim, durante... É possível que a morte, cadê? Sem toda a vida quanto o desejo manter-se. No começo, a psicanálise supôs que o amor tinha toda a importância. Olha a Freud falando, no começo, a psicanálise supôs que o amor tinha toda a importância. Agora, sabemos que a morte é igualmente importante. A morte é igualmente importante. E talvez a morte em si nem seja uma necessidade biológica. Talvez morramos porque desejamos morrer. Aqui, Freud, esse terceiro Freud é esse Freud que chega, né? Ele vai dizer que a psicanálise, de fato, passa a ser uma teoria sobre a morte. E não mais uma teoria sobre o amor, como era lá no início, quando a psicanálise ainda era romântica. Né? Quando a psicanálise ainda era romântica. Então a gente vai ver 3 Freuds, né? 3 períodos em Freud. E apesar de toda a teoria freudiana constituir um contraponto com o pensamento psiquiátrico, né? E lançar luz sobre esse fenômeno perverso, quão exclusivamente humano ele é, né? As consequências descobertas ainda estão reduzidas a consultórios psicanalíticos, não ressoando em outras áreas, né? A gente consegue perceber que a perversão ainda é vista como um fenômeno sombrio, marginável, execrável, patológico, né? A semana um paciente me procurou porque ele se masturba demais. Ele falou assim, olha, eu me masturbo demais. E aí eu perguntei para ele qual era a régua do quantitativo, né?
Qual é o modelo ideal? Qual a quantidade certa para se masturbar para ele não se tornar demais? Né? Não sei. Porque se o sujeito vem com esse discurso, veja bem que é um discurso, masturbo demais. Pô, então tem um discurso. Ele quer se curar o quê? De não se masturbar nunca mais? O que ele quer? O que incomoda ele é esse demais. Mas o que é o demais? Eu não sei o que é demais, né? Talvez 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, 2 vezes por ano. O que é um demais? Eu não sei. Mas aí o sujeito busca uma psiquiatria, uma psicologia que vai readequar, renormatizar o sujeito. Porque a psicologia sabe o que é um demais, a psiquiatria sabe o que é um demais. A psicanálise não sabe o que é o demais, né? Aliás, a psicanálise não sabe nada, quem sabe é o psicanalista, né? Eu ouvi a Ana Sui falando isso essa semana, eu achei muito interessante. Quando alguém pergunta, o que a psicanálise fala sobre isso? Ela, a psicanálise não fala nada, agora os psicanalistas falam bastante coisa sobre isso. Então é isso, a ideia de um demais. Então, o que o sujeito busca? Olha só, uma fala simples. Ele não está buscando não se masturbar mais. Ele quer uma quantidade que seja aceita, que seja normal. Entende como é que é a questão, né, da perversão, daquilo que a psicanálise vai falar de um outro lugar, né? Desse lugar em que a psiquiatria e a psicologia vai ver como algo marginal, sombrio, execrável, patológico, e a psicanálise não, vai questionar exatamente nele aquilo que o incomoda, né? O normal aí de novo, né? Isso aí, Beto. Que foi exatamente o que eu falei, ele não conseguiu responder. Eu falei, querido, o que é o demais para você? Não, mas que todo mundo tem, né? Eu falei, não sei. Você fez uma pesquisa de campo, entrevistou quantas pessoas, de acordo com a pesquisa de campo que eu fiz, as pessoas se masturbam 3 vezes por semana. Como é que é isso aí? O que é esse demais? Porque, por exemplo, se eu for para a literatura, Alain Badiou diz o seguinte, que a masturbação é uma coisa extremamente interessante. E o Foucault diz assim, é uma coisa que sempre quando se precisa está à mão. Então, olha como é que a poesia trabalha de forma diferente, a literatura trabalha diferente. Foucault fala, tem coisa mais interessante do que isso, uma coisa que quando você precisa está logo ali à mão, pertinho. Né? Então, a ideia do que está por trás disso é o que o incomoda, é o quantitativo ou a fantasia que ele utiliza para isso? Aí a gente vai entrar no campo o quê? Do normal, do quantitativo, ou a gente vai entrar no campo das fantasias? Que fantasia é essa? Que fantasia é essa que ele não quer mais ter? Por isso ele agora quer normatizar, quer quantificar. Entendeu? Então tem todo esse jogo que a psicanálise vai trabalhar na questão da escuta desse lugar. Por quê? Porque a psicanálise não execra, não marginaliza, não diz que isso vai nascer pelo na tua mão, não fala que isso é o demônio, é o Satanás, nada disso. A psicanálise não trabalha com nada disso. E o Freud percebeu, inclusive, em relação a isso. A contestação histórica de tudo isso, a gente vai ver, por exemplo, lá no século XIX, as práticas sexuais como fetichismo, felação, flagelação, masturbação, elas eram condenadas pela lei, condenadas legalmente, né? A gente vê isso, por exemplo, no livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, como é que tudo isso funcionava. Né? Ali, inclusive, o sujeito morria envenenado. Quando pegava no livro que falava sobre práticas sexuais. Ao tocar no livro, o sujeito já era envenenado. Né? Então, a religião sempre vai trabalhar de forma muito dura com a questão da sexualidade, o que? Reprimindo a sexualidade, nunca permitindo, mas reprimindo. A Marilene Chauí tem um livro excelente, um clássico, inclusive, da literatura psicanalítica, que é A Repressão da Sexualidade. Um clássico, se vocês puderem adquirir, vale a pena. É um pouco difícil, porque já é um livro antigo, fora de edição, mas é um clássico da literatura psicanalítica aí, com a psicanalista e filósofa. As pessoas só conhecem a filósofa, né? Poucas pessoas sabem que Marilene Chauí também é psicanalista, com uma escrita muito boa aí, com esse clássico da literatura, que é a questão da repressão da sexualidade. Então, a perversão é um termo muito antigo. A perversão não vem da psiquiatria, ela está presente na literatura, e é um termo muito antigo que vai ter origem aonde? Exatamente na moral cristã. E ela significa o quê? A inversão, olha aí, Beto, daquilo que é normal, daquilo que é natural. Né? Então, a inversão daquilo que é natural, daquilo que supostamente, né, é natural e que se refere a todas as formas de pecar quanto ao sexo. Daí que tudo isso era pecaminoso. Agora, interessante
é que toda essa literatura é uma literatura da teologia cristã medieval. Né? Porque quando você vai, por exemplo, para os textos veterotestamentários, não tem nada mais controverso do que o próprio livro de Cantares de Salomão, onde ali naquele livro de Cantares, você tem toda uma narrativa. Eu tive o prazer de ter algumas pessoas que aqui estão presentes, como meu amigo doutor Fernando, a Joana, a Cláudia. Acho que a Ellen também estava, né, Ellen? Juliana estava nessa aula. Cantares de Salomão, né? O Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, né? A palavra Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, né? Sob o olhar da psicanálise. E aí você vai ver coisas assim bem diferentes daquilo que a gente está acostumado a ter a leitura a partir da religião, né? Eu trago a teologia para falar sobre personagens, por exemplo, né? São dois os personagens, ali é a disputa entre um rei e um camponês, né? E às vezes isso não é falado nas igrejas, mas ali você tem a disputa de dois personagens, por um lado o rei, por um lado o camponês, e você tem ali também uma mulher que tem toda uma iniciação sobre a questão da sexualidade, né? E ali no livro você tem, inclusive, até uma possível citação a uma relação incestuosa. Está lá no livro de Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque o sexo no Oriente Médio não tinha tabu. Né? Um dos poemas mais antigos sobre sexualidade é oriental, que é o Jardim das Delícias, da qual, inclusive, há muita semelhança no Shir HaShirim. Provavelmente o autor, que não é Salomão, mas é dado o nome a ele, tinha acesso à biblioteca, né, egípcia, biblioteca mesopotâmica, porque ele escreve com a mesma narrativa poética que os escritores daquela época escreviam nos seus poemas românticos. Então ali você tem a felação, você tem a cunilinga, ou seja, você tem tanto sexo oral feminino quanto sexo oral masculino, né? Tudo isso a partir de metáforas, tudo isso a partir de uma linguagem semântica, onde se diz alguma coisa sem dizer isso de forma direta. Isso tudo está presente ali no Cântico dos Cânticos. Quando chega a literatura medieval, para que o Cântico dos Cânticos permaneça dentro do texto como um livro sagrado, você passa por uma interpretação, que vai ser chamado de uma interpretação alegórica, né, que é o método de interpretação de primazia na Idade Média. Daqui a pouco eu vou deixar você falar, Leandro. É o método de interpretação, né, Fernando, de primazia na Idade Média, iniciada ali por Orígenes, onde você vai ter uma interpretação alegórica. O que é uma interpretação alegórica? É alegoria mesmo, é carnaval mesmo, é mascarar a coisa. E aí vai se transformar o livro ali numa narrativa de um casamento místico entre né, entre Deus e o povo judeu, ou entre Jesus e a igreja. Então você vê que é uma interpretação alegórica, né? Na teologia a gente tem esse nome, uma hermenêutica alegórica. Orígenes alegorizou tanto que outros teólogos, como Tertuliano, chegou a criticar. Falou, olha, se o cara continua assim, a gente não tem mais nada na Bíblia que vale a pena. Porque Orígenes foi alegorizando tudo, que era o método, né? A alegoria era um método que, inclusive, nem era do cristianismo, era o método da filosofia grega. Entendeu como é que funciona a coisa toda? Então, na Idade Média, naquilo que se chama Idade Média, porque a Idade Média também não existe, né? Conceito histórico que não existe, mas naquilo que a gente vai chamar, ou seja, lá no primeiro século, nos primeiros 1000 anos, você vai ter toda uma leitura sobre a sexualidade, principalmente a partir do 5º século, quando Santo Agostinho canoniza, né? Canoniza a sexualidade matrimonial, né? Em Santo Agostinho você tem, de fato, o início ali daquilo que no século XI, Santo Agostinho no século V, daquilo que lá no século XI vai ser o matrimônio como algo sacramentado, né? O matrimônio passa a ser algo sagrado. Isso começa com Santo Agostinho no século V. A repressão da sexualidade feminina, que também começa lá no século V, quando Agostinho diz que a mulher é o diabo de saias, então deveria estar sendo vigiado. A partir dali, o corpo masculino é um corpo controlado e o corpo feminino é um corpo vigiado. Olha a diferença. O corpo masculino passa a ser um corpo controlado pela igreja e o corpo feminino passa a ser um corpo vigiado pela igreja. Porque se há um lugar de entrada do demônio na terra, esse lugar está entre as pernas das mulheres. Esse é o lugar que o diabo entra na terra. Agostinho diz isso literalmente, né? Por isso Agostinho vai canonizar a maternidade. As mulheres de Agostinho são canonizadas a partir da sua mãe, ou seja, a partir da maternidade, né? É o único lugar que cabe à mulher e submissa ao lado de um homem que vai sacralizá-la.
né? Que é a imagem de Deus. O homem, a imagem de Deus. E também pensar em pecar, para Agostinho, é pecado. Então, Agostinho vai tornar o pecado uma coisa subjetiva. Aquilo que no Antigo Testamento o pecado é o ato, a partir de Agostinho o pecado agora é pensar. Então, fantasia sexual é pecado. É fato. Entende como é que a coisa muda? O campo subjetivo da coisa toda muda? Então, a partir do século V, a repressão da sexualidade vai ser muito mais austera. Culminando no século XI com toda uma teologia construída pelo, vai ser chamado os pais da igreja, tanto os capadócios quanto os latinos, em relação a isso. Fala, ô Leandro. Oi, Jairo. Boa noite para o pessoal, né, que entrou mais gente. Boa noite. Não, o que você falou era uma questão mais de curiosidade. Que você falou da questão da alegoria, né, no livro de Cânticos. Isso. E aí eu fiquei pensando também na relação. Bom, não sei se você já leu, é como você falando, é mais assim uma curiosidade para um comentário, né? A relação de Jonatas e Davi. Que todas as vezes que eu leio aquele texto, eu não consigo desvincular essa interpretação exatamente como você falou, de uma questão, a amizade ali, para mim, parece algo mais alegórico, que tem um pano de fundo muito mais profundo do que o texto que superficialmente mostra. Principalmente, eu acho que 1 Samuel, 2 Samuel, a partir do capítulo 18, que tem uma cena muito impactante. Quando eles dois se encontram no deserto, Saul está perseguindo Davi, né? E Jonatas, ele já estava sem comer alguns dias, em protesto porque o pai estava perseguindo o amigo ali naquela situação. E aí eles marcam um encontro, o texto, né? E eu que vem da literatura, eu percebo bastante isso. O texto tem todo um contorno que parece querer apontar para uma romantização daquele encontro, construindo assim uma alegoria, porque eles marcam o encontro num deserto à noite, né? E aí Jonatas, ele vai com o servo dele, e quando chega lá, Jonatas pede o servo para voltar para a cidade, para que ele fique a sós com Davi. E os dois ficando a sós, eles começam a chorar, se abraçar, e aí o texto fala se beijar. Claro que o beijar, né, tem outro sentido, outra semântica para cada cultura. Mas é um texto que é tão envolto de uma linguagem romântica que a alegoria da amizade, eu acho que é, como você falou, né, apenas alegoria mesmo, porque o pano de fundo ali é muito, muito mais profundo do que parece. Aí você citou a questão do cântico, né, e falou de questões do erotismo e tal. Aí eu lembrei disso, aí eu falei, bom, vou fazer o comentário, se o Jairo já tiver lido, tiver conhecimento. Tu quer apagar fogo com gasolina. Né, Leandro? Leandro, eu tenho um áudio no meu canal do YouTube, do meu canal do podcast, que é o Freud Tá On, onde eu falo bastante sobre isso, né? Sobre a repressão da sexualidade, até anotei aí. Freud Tá On, canal do podcast. Se vocês não me seguem, sigam lá, né? Que vocês vão. Olha, eu tenho vários áudios sobre a questão da repressão da sexualidade, e um deles, inclusive, explicando o conceito de homossexualidade nas cartas paulinas. Como era o conceito de homossexualidade nas cartas paulinas. Realmente você não está distante daquilo que o texto aponta, né? Mas só que é diferente, porque o texto vai falar de uma relação erótica. É disso que o texto está dizendo mesmo. Só que essas coisas, né, Fernando? A gente tocar nessas coisas assim são complexas, porque a gente acaba entrando assim no campo religioso, né, de muita gente. Mas o texto, na verdade, tem ali uma conotação mesmo assim, uma conotação erótica, que não era uma coisa assim comum, né? Era uma coisa muito comum naquele tempo, né? E aí tem toda uma explicação. Eu falo, por exemplo, tem um áudio que eu vou explicar sobre a relação incestuosa de Noé, da esposa de Noé com o próprio filho, né? Da questão incestuosa ali em relação, lá no Gênesis, tem vários textos que vai tratar sobre incestos, né? Tanto na relação de Noé, da esposa de Noé com o próprio filho, Caim, quanto a relação também, né, do sobrinho de Abraão, o Ló, com as suas duas filhas, né? E por que os textos falam sobre isso? Porque a coisa é muito mais profunda do que isso, entendeu, Leandro?
numa linguagem teórica, numa linguagem metafórica, a coisa é mais profunda, porque os personagens, eles, na verdade, são representações, não são personagens, né? Dentro da teologia histórico-crítica, que é a teologia que eu sigo, eles não são personagens reais, são representações metafóricas, né? Adão, Gênesis, né? O Gênesis, o Adão, o Noé e tal, são representações metafóricas. E aí eu tenho um áudio no meu canal do podcast, onde eu falo sobre isso a partir do complexo de Édipo em Freud. Então eu vou falar do complexo de Édipo e Freud e no Gênesis. Qual é a semelhança entre eles dois, entendeu? E aí eu falo desse lugar, por exemplo, dessa representação de um lugar que, se você observar, sempre tem ali um homem sendo seduzido por uma mulher. E que, de uma certa forma, o que o texto está dizendo é que, se não vigiar a mulher, ela sempre vai levar o homem de volta à natureza. Porque o que o Gênesis aponta, doutor Fernando, é uma divisão entre natureza e cultura. O texto o tempo todo está apontando, porque o Édipo também é um debate. O Édipo de Sófocles, gente, é um debate sobre natureza, sobre cultura e sobre teotonia, que é uma palavra grega que significava assim, de onde vêm os homens? De onde os homens nascem? De onde eles surgem? E aí os gregos achavam assim, bom, os homens nascem do chão, eles vêm dos buracos, daí que as cavernas eram sagradas, as coisas todas. Só que tem um detalhe, do buraco também vêm os monstros. Olha a quimera lá no Édipo. Né? Olha os monstros lá no Gênesis, a serpente, por aí vai. Entendeu? Então, é uma resposta filosófica para uma pergunta, de onde vem e tal, tal, tal. E nessa questão toda, do lado da cultura e do outro lado da natureza. Homem sempre vai estar relacionado à cultura. Mulher sempre relacionada à natureza. O homem sempre relacionado àquilo que é racional, aquilo que tem controle. Veja Aristóteles falando, né? A filosofia aristotélica é extremamente machista, porque para Aristóteles, inclusive, né, é o cara que Aristóteles, Platão, são os filósofos que vão cunhar aí a palavra hísteris como doença feminina, né? As mulheres sem útero, então precisavam que os úteros fossem preenchidos. E uma filosofia que vai dizer o seguinte: o homem é um sujeito perfeito. Ao homem não falta nada. A mulher não, ela tem um útero, ela tem um buraco, ela precisa ser preenchida. Então, a filosofia aristotélica, inclusive, eu falo isso no canal podcast citando autores, né? Inclusive, a autora Gerda Lerner, que vai escrever a história do patriarcado, ela vai trazer um capítulo inteiro só sobre a filosofia aristotélica, de como ela, de uma certa forma, deu base à primazia do patriarcado, né? Ao colocar a mulher nesse lugar de um vazio, nesse lugar de que é alguma coisa que precisa ser vigiada, né? E o homem como esse ser completo. E o Gênesis vai mais à frente ainda, porque o Gênesis retira da mulher a própria maternidade. Porque quem pare no Gênesis é o Adão, não é a Eva. Quem pariu a Eva foi o Adão, porque o texto diz que na costela de Adão Deus tirou a Eva. Então quem pariu quem? Então o texto de Gênesis ele retira da mulher, inclusive, a própria maternidade. Né? O homem é quem vai parir, o homem é o primeiro. Inclusive inclusive até a mulher vem do homem. Então você vê, tudo isso são metáforas para se implicar numa primazia do patriarcado e para dizer, olha, o corpo feminino precisa ser vigiado. Gente, no podcast eu falo isso muito mais aberto. Aqui a gente precisa correr por causa do tempo. O corpo feminino, é isso que o texto está dizendo o tempo todo. O corpo feminino precisa ser vigiado. O corpo do homem é um corpo controlado. O corpo da mulher é um corpo vigiado. Por que vigiado? Porque no momento em que Noé bebe, Caim peca com a mãe. Entende? No momento que o homem que vigia deixa de vigiar, a mulher retorna para a natureza. O que o texto está dizendo é que incesto é uma coisa da natureza. Na natureza é normal. Na cultura não é normal. Aí entra o Freud dizendo assim, doutor Fernando, olha como é que o Freud diz. De uma certa forma, todo homem é inimigo da cultura. Não é isso que o Freud diz na História da Civilização? Quando o Freud vai estudar, ele diz assim, mas peraí. De uma certa maneira, todo homem é inimigo da cultura. Por quê? Porque todos nós estamos buscando um jeito de burlar alguma lei. Todos nós. A cultura surge a partir do quê? Do contexto de leis. Mas em qualquer momento, gente, o mais honesto, o sujeito mais verdadeiro, em algum momento o sujeito vai querer burlar alguma lei, vai querer burlar alguma coisa. Se não, no laço social, se isso não for no laço social, será dentro de um motel, com um quartinho fechado, só ele sozinho, ali não tem ninguém vigiando e tal, ele vai ser outra coisa. Entende como é que o Freud vai dizer, vai perceber que toda aquela idealização que a ciência tinha,
inclusive eu falei isso agora no canal de poesia, né? Toda aquela ilusão que a ciência tinha do sujeito perfeito, racional, como diz o Aristóteles no livro dele Metafísica, né? Metatafisicar, quando ele vai falar sobre coisas além da física, você vê que o próprio Paulo, extremamente influenciado pela literatura, pela filosofia estoicista, ele vai escrever no livro de Coríntios pensando nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são na terra, porque as coisas que são de cima, elas são eternas. As coisas que são na terra, elas perecem. Essa é uma fala de Paulo, que é uma fala que tem apoio na filosofia estoicista. Na própria filosofia aristotélica, que diz que o sujeito é um sujeito que deve pensar cada vez mais em coisas espirituais, em coisas de cima. O próprio Freud inicia o mal-estar da civilização citando Aristóteles nesse texto. Que o sujeito tem que ser um sujeito que é avançado, iluminado, um sujeito que está sempre buscando coisas, né? Coisas profundas. E não um sujeito preso à posse. E aí Freud vai dizer, mas esse é o ideal. Mas aqui está todo mundo buscando uma vingança, está aqui todo mundo buscando alguma outra coisa que tira o sujeito ideal. E aí Freud vai dizer, olha, o que o Freud chega à conclusão é que existem lugares de ideal. Existem lugares de ideal. E esses lugares de ideal, Fernanda França, olha, Fernanda, eu estou muito feliz de ver você aqui. Fernanda estava dodói, né? Já está aqui firme, forte, com esse sorriso lindo. O que é que o Freud diz? Que, de uma certa forma, né, o ideal tem, mas o ideal é uma ilusão. E aí Freud diz que existe um lugar da ilusão, que é o quê? O lugar da ilusão se chama religião, ciência e política. Freud diz que esses 3 lugares são lugares da ilusão. Por que esses 3 lugares são lugares da ilusão? Porque todos 3 estão em busca de uma verdade universal, de uma complementaridade e de um sujeito perfeito. A filosofia fala de um esse homo, né? Ou como diz o Nietzsche, né? Aliás, o Rubi Alves fala que o Nietzsche foi mal interpretado, que a palavra esse homo, que foi interpretado super-homem, adoro esse texto do Rubi Alves. Rubi Alves fala assim, quem traduziu isso não entendia nada de Nietzsche. Porque a palavra super significa uma coisa acabada, terminada, depois do super não tem mais nada. E aí ele fala, a palavra é o homem transbordante, porque quem transborda não para, continua transbordando, continua transbordando, continua transbordando. Não para. O que o cara vira? Vira uma fonte. O que é uma fonte transbordante? Nasceu um rio. E o rio para? Não, o rio corre para o mar. Então ele não para. Então uma coisa transbordante é uma coisa que não tem limite, uma coisa que não termina. Hoje eu falei com um paciente que está num estado de estresse muito grande e ele fala, eu não estou conseguindo mais fazer isso, fazer aquilo. Olha, eu era 100%. Eu era 100% na minha vida profissional, eu era 100% isso. Eu falei, agora eu entendi por que você está em crise. Ele falou, por quê? Porque não existe o 100%. Um sujeito 100% é um sujeito terminado. E como é que você consegue ser 100% com 25 anos de idade? 100% e morre. Porque depois disso não tem mais nada. O que vem depois do 100%? Não tem mais nada. Então o sujeito já terminou. Já está completo, já está super. O que vem depois disso é sintoma. E isso está na filosofia do sul-coreano Byung-Chul Han, quando ele fala da sociedade do cansaço, né? Na dialética de Hegel, onde Hegel vai trazer a dialética do senhor e do escravo, o Byung-Chul Han diz que hoje o senhor e o escravo vivem dentro da própria pessoa, dentro de uma cultura performática, né? Dentro da cultura do empreendedorismo. Ou antes o senhor era um, o escravo era outro. Agora os dois vivem dentro do sujeito. Não descansa, não desliga. O Alderon, você precisa performar o tempo todo. Tu não consegue dar conta disso. O tempo todo, performa no Instagram, performa no WhatsApp, performa na família, performa aqui, performa. Ele vai performando e performa. Chega uma hora que você é o quê? Surta, porque ninguém dá conta disso. Ninguém dá conta da totalidade. E o Freud percebe isso. E aí o Freud diz, só existe uma forma de você frear tudo isso. O que é? É você tendo algum escape. E para onde o sujeito vai escapar? Aí entra a sexualidade. Aí entra a sexualidade para esse lugar. Né? Então, o termo perversão ele surge a partir de uma conotação moral cristã. Né? Então, essa leitura que o Leandro fez foi uma leitura perfeita. Né? Que há alguma coisa a mais entre o Jonatas e o Davi, há alguma coisa a mais. Agora, a moral cristã vai dizer que não, vai parar ali. Era só um amor entre 2 homens, 2 amigos, e tudo bem. E para ali. Quem conhece a cultura do mundo antigo, mesopotâmico, sabe que a coisa não para ali. A coisa continua um pouco mais. Entendeu? Fala, Leandro.
E eu acho assim mais chocante, porque o texto, quando você lê o texto, quando eu li a primeira vez, eu precisei voltar. Eu precisei voltar no texto, lá no início, porque eu sinceramente, eu fiquei assim, de boca aberta. Quando Davi, Jonatas vai morrer, né? E ele vai prantear ali aquela morte, e ele fala, eu te amava mais do que todos os amores que eu sentia por todas as mulheres. Sim. Ele diz assim. Aí, sim, eu acho isso muito forte. A literatura grega vai resolver isso, Leandro, porque a literatura... Quando a gente estuda hebraico, né? Aqui eu tenho a felicidade de ter alguns amigos aqui que são estudiosos de hebraico. Eu já tive a minha carga de hebraico lá quando eu era teólogo, né? Agora, psicanalista, eu abri mão um pouco disso. Mas o hebraico é uma língua que não dialoga. O hebraico não é uma língua dialética. No hebraico, pau é pau, pedra é pedra. Então, o hebraico é uma língua fria, né? O hebraico é uma língua direta. Eu, particularmente, adoro estudar o Antigo Testamento. Na minha época de teólogo, era a minha especialização, né? Estudar o Antigo Testamento. Foi onde me aprofundei, foi onde fui fazer meu mestrado, minha especialização. Porque o Antigo Testamento é fácil de compreender. O Novo Testamento é que é o dilema, porque aí já entra a dialética grega. E só para a palavra amor, os gregos têm 16 palavras. Então você nunca sabe o que é que os gregos estão falando. No hebraico, não. Amor é esse mesmo. Quando o texto diz e Abraão conheceu sua mulher, é isso mesmo, é sexo. Não tem outra palavra, entendeu? Fala, Fernando. Só no Novo Testamento, eu não posso dar assim, com exatidão um número, aproximadamente 2.600 interpolações. Aí. Né? Entendeu? E o Antigo Testamento não, é direto. Principalmente, Fernando, os textos antes do cativeiro sírio-fenício. Isso, por exemplo, como é o texto de Samuel, né? Como é o texto de Samuel. Corinto, capítulo 1, 2, 9, que fala primeiro dia da semana, algo do tipo, se eu estiver errado, depois fazer a correção. Mas o que importa é o enunciado. Traz que Jesus vem no primeiro dia da semana. No grego, está lá o em doutonomia ton sabaton. Como eles escreveram, sempre vai ser sábado. Essa transliteração, quem transliterou, quem fez essa interpolação, ou seja, como nós não temos mais os originais, nós temos cópia das cópias das cópias, né? E João, capítulo 1, versículo 1, para mostrar mais uma interpolação, nós temos o enarque, que em português vai chamar no princípio. Aí vem a verbalização, quem era o verbo? No princípio era o verbo. Quem era o verbo, se fizer essa pergunta? Era uma ação. Aí aparece o ró 3 vezes. Ró, que é era, né? Nós temos um pronome nominativo e nós temos ali um artigo dativo. Neutron, né? Porque poucos professores da língua portuguesa vão estudar porque está na gramática da Idade Média. É aquilo que não altera. Se você coloca a letra A Maria, e se coloca a letra A à frente, continua o sujeito. Então, a colocação que o Leandro fez, baseado na Torá, é muito importante, porque nós temos ali antropopatismo, que você falou, a questão de costela, né? Porque muitos vão dizer assim, o ouvido de Deus. Deus não tem ouvido. Quem é Deus? Se fizer essa pergunta. Nós não vamos nem entrar nesse lugar aqui. Isso dá a gente vai viajar pra caramba nesse negócio aí. Mas você tem essas coisas do Antigo Testamento, antropopatismo, antropomorfismo, né? Uma linguagem toda do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é muito reduzido. A gramática hebraica é muito reduzida. E as características humanas de animais. Tem detalhe, né, Fernando? Se você pega o sujeito da época de Paulo, de Pedro e tal, gente, e que você pega e fala, nossa, esses caras eram intelectuais e tal. Aqueles caras daquele tempo tinham uma gramática de 40 mil palavras. 40 mil palavras hoje tem uma criança. Esse amado do entendeu? Hoje, uma criança no século XXI tem uma gramática de 40 mil palavras.
Isso. Então a gente está muito mais avançado, muito mais coisa. E te amar do beijo. Sim, Lá sim. dentro. Então, algumas práticas daquele tempo. Mas vamos deixar isso. Exatamente. Algumas práticas daquele tempo, né, são práticas que não vão ser consideradas como são consideradas hoje. Se você pega uma série da Netflix, por exemplo, tem uma série da Netflix que fala sobre um assassino, né, e está falando lá no início da psiquiatria, coisa toda, e tem todo um médico lá que parece até uma réplica de Freud, pesquisando sobre, né, vai ser o primeiro detetive dentro dessa área de levantar isso. Tá? As crianças ali não eram tidas como crianças, né? Naquele início lá na Inglaterra, no século XVI, você vai ter ali os pequenos, né, os pequenos adultos. Até porque no próprio grego não havia a palavra criança. No grego é a palavra infans, né? Então, o que você tem, Jesus falando, deixa a mim vir os pequenos adultos, os infãs. Não eram crianças, né? E se eram tidos daquele tempo, você tem toda uma prática, né, na questão perversão, né, que vai se evoluindo a partir do momento em que o masoquismo é compreendido como ferimento auto-infligido sob a influência de uma imaginação parafílica, né? E aí você tem também o sadismo, que vai ser compreendido a partir desse lugar, por exemplo, a partir do DSM-4, né? E aí o DSM-4 trazendo nomenclaturas, porque tem uma intenção por aqui dali, que é o quê? Proteger a infância e a adolescência. Eu vou aqui implicar, eu vou implicar você, professor, porque fica bom, porque então, quando dá essa implicada, traz algo de você. Esses conceitos de perversão, psicose e neurose são conceitos muito novos. Sim, sim. Cesarino, ele faz isso, foi perguntado a ele, ele disse, não sei o que é psicótico. Na verdade, agora, por exemplo, hoje você tem todo um grupo de psicanalistas, na atualidade, que já fala da possibilidade, né, de você tratar a perversão em clínica, trabalhar a clínica da perversão. E você já tem um discurso mais atual ainda, que já fala da retirada do sadismo e do masoquismo, inclusive da clínica da perversão. Já se fala da retirada disso, porque na medida que a sociedade vai evoluindo, essas coisas vão se naturalizando, né? Então, se de perto ninguém é normal, de uma certa maneira, em algum momento o sujeito vai apresentar um sadismo ou um masoquismo dentro da sua própria conjugalidade, da sua própria relação. E aí você já tem psicanalistas que já se debruçam sobre isso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é o Cristiano Moreira, que é um especialista da psicanálise, né, ali na Universidade do Espírito Santo, que na sua tese de doutorado, ele estuda exatamente a clínica da perversão, especificamente a prática do, acho que é BDS, BDSM, não sei. E tem a Gabi aqui também, tá, gente? Que estuda também tudo isso na sua relação com a psicologia, com a psicanálise. Gabi também é uma especialista dentro dessa temática, né, Gabi? E que já fala dessa retirada desse lugar, né, do sadismo, do masoquismo, como algo da perversão, mas como algo natural, como uma prática que o sujeito, né? Porque quando vai falar de um sádico e um masoquista, a gente vai falar de alguém que é sádico e masoquista na vida, na estrutura dele. E o sadismo e o masoquismo na questão sexual não significa que o cara seja um sádico nas relações sociais dele. Ele se remete, né, a um momento onde na relação sexual isso aí, BDSM, obrigado. Isso, bondade, disciplina, dominação e tal. E algumas pessoas conseguem levar uma vida extremamente normal, vamos dizer assim, né? Trabalha, empreendedor, enfim. E na sua prática sexual, ele traz essa questão aí. E aí você tem um grupo de psicanalistas hoje que já dialoga. Olha, se o sujeito consegue separar aquilo que é o laço social daquilo que é a sua vida pessoal, a realização, por que isso seria, então, uma perversão? Até então porque, você né, já tem esse diálogo. Fala, Gabi. Se a gente for olhar tantas práticas que tem dentro do BDSM, a gente for olhar, assim, pelo menos uma listinha pequena que seja, vai ter uma ou outra que a gente vai ter curiosidade, vai surgir uma fantasia, ou já teve uma fantasia. Garota, o Instagram tá aí para provar que voyeurismo e exibicionismo é uma prática. Então, assim, se for olhar por esse lado, são tantas práticas, tantas.
Que todos nós somos perversos, então, né? Ninguém. Hoje, mais importante do que existir é ficar bem na foto. Não é? Todo mundo quer ficar bem na foto, todo mundo quer, né? A coisa se perdeu tanto que essa semana eu li um artigo onde o Instagram está regulando gente que se baqueia demais, que usa filtro demais. O Instagram agora coloca, olha, essa imagem está com filtro. Para você ter ideia, porque a coisa perdeu tanto o controle disso que tem gente que não consegue mais se apresentar socialmente sem uma carga forte de filtro. Né? E tem gente que coloca tanto que se torna irreconhecível. Você olha e fala, não é possível, cara. Eu conheço a senhora aqui. A senhora tem 70 anos, mas acho que isso aqui é a filha dela, não é possível. Esse cara aqui era gordinho, mas olha como é que ele tá. O verdadeiro Thor. Mas que é filtro demais, filho. Ô, Jairo. Fala, Leandro. Olha a minha foto de perfil. Quem vê assim nem diz que eu tenho 70 anos. Nas ideias, né, Leandro? Gente, o Leandro é chique demais nas fotos. Demais. Isso é o seguinte, né? Quando tem live, então, misericórdia. Isso aparece de cachecol em pleno inverno, em pleno verão de Rio de Janeiro. O Leandro é chique demais. Então, o Freud vai trabalhar essas questões todas, das particularidades, né? Mais notáveis, por exemplo, a perversão, que as suas formas ativas e passivas costumam encontrar-se juntas numa mesma pessoa. Então, todo sádico seria simultaneamente um masoquista, sendo que a atividade ou a passividade se desenvolveu em determinado indivíduo com maior ou menor grau de intensidade. Então, para Freud, a forma ativa, que é o sadismo, tem sua origem facilmente explicada na sexualidade normal, que tem vestígios de agressão devido a uma condição biológica de vencer a resistência do objeto sexual. A forma passiva, o masoquismo, também poderia ser explicado por essa lógica, abrangendo todas as atividades passivas frente à vida sexual e ao objeto sexual. Quando Freud está falando isso, Freud está tomando como modelo o modelo evolucionista da própria humanidade, né? Freud está pegando o sujeito hominídeo lá atrás, né? Que um cara tinha que brigar ali para poder controlar a fêmea ali, ou seja, Freud está lá no pai da horda primeva. Né? E aí ele diz que esse cara que domina, ele domina frente a um objeto sexual. Né? E essa dominada é dominada porque é dominada por um cara que venceu. Então há um prazer de ser dominada por aquele que venceu. Gente, isso estava presente nos filmes da Emanuele. Um dos filmes da Emanuele, ela é o objeto de desejo dos lutadores de Taekwondo. Então os caras estão lutando Taekwondo ali, o campeão vai possuir ela ali na frente de todo mundo. Então você vê que o que o Freud está dizendo é que aquilo que é primitivo, que está lá no início da pré-história da humanidade, ele não foi de todo abandonado na própria história da sociedade contemporânea, que o primitivo reside. E que no campo da sexualidade, o que você tem são ambiguidades, onde o amor e o ódio caminham juntos. Aliás, o Freud ele tem essa frase, né? Precisa haver espaço para o ódio dentro do amor. Então, a agressividade caminha junto. Agora, o que se busca é o equilíbrio dessas coisas, né? E aí ele vai trabalhar exatamente sobre todas essas questões. Então, Freud entende que o masoquismo é um complemento ao sadismo e que não é outra coisa senão uma continuação que se volta contra a pessoa que com isso assume, para começar, o lugar de objeto sexual. Ou seja, você não se torna o objeto sexual se de uma certa forma você não exercer alguma passividade. Você não se torna objeto sexual sem isso. Então veja que o que Freud está dizendo é que isso é o normal. É o jogo da sexualidade. Que você não se torna, né, frente a um jogo de sexualidade. Você tem ali um momento do vencido, do vencedor, e aí os papéis se invertem, quem está em cima agora fica embaixo, quem estava ativo fica passivo. Então Freud está dizendo que tem um jogo ali, e que ninguém fica de todo passivo, e que ninguém fica de todo ativo, mas há uma troca. Da mesma forma que Freud vai chegar à conclusão que duas pessoas numa relação sexual não são duas, são quatro. Para Freud, um casal não é um casal, é um... Como é que se dá o nome de quatro pessoas juntas? Eu nem sei, é quase um poliamor isso, né? Mas a psicanálise vai dizer por quê? Porque você tem ali a bissexualidade de ambos.
o sadismo e masoquismo de ambos, representado na bissexualidade de ambos, o masculino e o feminino representado em um corpo, e o masculino e o feminino representado em outro corpo, o passivo e o ativo em um corpo, o passivo e o ativo no outro corpo. Ninguém é de todo passivo, ninguém é de todo ativo. Freud vai falar, por exemplo, que uma mulher extremamente empoderada, né, líder de uma empresa que trabalha, aliás, quem vai falar isso é Rodinesco, de uma mulher extremamente empoderada, uma mulher que era dona de uma empresa, uma mulher que vai agora dar uma reunião para vários homens, mas que quando termina aquela reunião, ela precisa ter uma relação sexual no lugar onde ela se coloca passiva para que ela possa se perceber que ela não perdeu a sua feminilidade. Porque há 1 hora atrás, ela estava extremamente fálica. Ela era CEO de uma empresa, no meio de vários homens, onde o pênis dela ali precisava ser o maior e o mais forte entre todos eles. Então ela precisou se tornar extremamente fálica. E isso é tão forte que entrou em contraste com a sua... colocou ela numa posição ambígua, onde depois daquilo ela precisa se colocar num lugar de extrema passividade para que ela possa se permitir ainda a se perceber mulher. Não que mulher seja lugar do passivo, entendeu? Mas olha o lugar do contraste. Né? Então, Freud está dizendo que nessa mesma pessoa extremamente ativa, a passividade está ali presente até para regular essas forças, como uma espécie de regulação de forças. Alguém quer falar alguma coisa? E aí é que o Freud vai entender, né, que o masoquismo é um complemento do sadismo, inclusive uma continuação dessa. Entendeu? Inclusive uma continuação dessa. No segundo momento da teoria das pulsões, quando o Freud vai falar das pulsões e suas vicissitudes, Freud faz um esquema de 3 fases, inclusive, para melhor elucidar a pulsão, né, em direção ao ego, no caso do masoquismo. No primeiro momento, o sadismo consiste no exercício de violência ou poder sobre uma pessoa como objeto. No segundo, esse objeto é abandonado e substituído pelo eu do indivíduo, com retorno em direção ao eu. Efetua-se também uma mudança de finalidade pulsional, ativa para passiva. E uma pessoa estranha é mais uma vez procurada como objeto. Essa pessoa, em consequência da alteração que ocorreu na finalidade pulsional, tende a assumir a posição de sujeito. Lembra o Christian Grey falando para Tassia Steele, você é a 16ª? Antes de você, eu tive 15 passivas? Olha o objeto aí, como esse objeto vai sendo trocado. Né? Então, Freud vai falar desses lugares. Então, no masoquismo, a pulsão sádica sofre, ao mesmo tempo, reversão ao seu oposto e retorno ao próprio eu. Freud comenta também que uma criança não percebe sua tendência sádica, mas quando essa tendência se transforma em masoquista, a dor causa sensações concomitantes de prazer. É a criança que a gente falou na semana passada, né? A criança que morde o coleguinha, ela não se percebe sádica. Mas é quando ela se morde, né? Quando ela se morde, ela se percebe masoquista e sente nisso também um alívio da tensão. Ela se sente nisso também um prazer. Não é à toa que na descoberta da sexualidade, né? No retorno da sexualidade, que é na adolescência, é justamente quando começa também as automutilações. A punição também por aquilo que está sendo descoberto, por aquilo que está sendo percebido, ou por aquilo que está sendo negado. E aí entra a questão do culto ao corpo, né, na atualidade, do narcisismo, na questão do culto da auto-performance, né? E cada vez mais a gente tendo casos cada vez mais significativos de automutilação na adolescência, por um corpo que eu rejeito, por um corpo que eu não aceito. E, ao mesmo tempo, o prazer é evidenciado, ou o prazer atendido a partir desse lugar. Né? Tanto é que a clínica que trata a automutilação, ou self-coach, né, é a mesma clínica das toxicomanias, porque o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Entendeu? E aí, no terceiro momento da fusão, né, da pulsão, Freud dá início a uma formulação de novos conceitos e mecanismos psíquicos ao ouvir na clínica relatos sobre esse fenômeno como sadismo e masoquismo. Essa escuta o levou a conceber que o homem não anseia apenas o próprio bem. É quando Freud, então, vai formular a frase que cada homem em si é inimigo da civilização, porque o homem também busca a sua destruição. É quando ele vai falar sobre
um dos seus textos que eu gosto, por acaso eu gosto muito, que é Além do Princípio do Prazer. Então, no princípio do prazer, o Freud vai dizer que há alguma coisa que leva o sujeito para o campo também do desprazer, alguma coisa que vai além. Então, é nesse texto que o Freud vai trazer à tona, né, a questão também de Eros e Thanatos, né, que é a pulsão de morte. E o conceito de pulsão de morte vai mudar a compreensão do masoquismo, que até então era anunciada de maneira tímida, né? Então, Freud, a partir desse lugar, ele vai especular que as observações clínicas conduziram naquela ocasião a escrever os 3 ensaios sobre a heterossexualidade. A concepção de que o masoquismo, a pulsão componente complementar ao sadismo, deveria ser encarado como um sadismo que se voltou contra o próprio ego. Mas, em princípio, não existe diferença entre pulsão voltar-se objeto para o ego ou o ego para o objeto. Né? Esse é o novo tema, inclusive, que vai entrar em discussão a partir disso. O masoquismo, que é a volta da pulsão para o próprio ego do sujeito, se constitui, nesse caso, um retorno a uma fase anterior na história da pulsão. Então, antes de considerar a pulsão de vida e de morte, era plausível pensar no masoquismo como algo derivado do sadismo. Mas, entretanto, a partir de então, Freud percebe que pode, de fato, haver um desejo de autodestruição primário, inerente ao indivíduo, abrindo mão da necessidade de a pulsão ser primariamente sádica, para então se voltar contra o próprio ego. E aí o Freud vai escrever o texto Ego e o Id, que é um dos últimos grandes textos teóricos de Freud, né, que pode ser considerado uma continuação aí do Além do Princípio do Prazer. Nessa obra, ele vai falar que os conceitos de ego-superego, né, a segunda tópica freudiana, né, ele inicia sua explanação retomando que existe parte do ego que são inconscientes. Por isso a necessidade de uma nova divisão teórica da mente, que vai além dos conceitos de consciente, pré-consciente e inconsciente. E assim Freud define que o ego representa o que pode ser chamado de razão e senso comum, em contraste com o id, que contém as paixões. E aí ele retoma as 2 classes de pulsões, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte, valendo-se do sadismo como exemplo, para ilustrar a ambiguidade presente na vida mental. Então ele sugere que o componente sádico da pulsão é uma união entre os aspectos pulsionais de Eros e de morte. Já o sadismo, enquanto perversão, seria uma separação entre esses aspectos, uma predominância da pulsão de morte sobre o componente da vida sexual, né? A atitude hostil não tinha probabilidade de satisfação, consequentemente, por razões econômicas, ela é substituída por uma atitude amorosa para a qual existe mais probabilidade de satisfação, isso é, possibilidade de descarga. Né? Veja bem que quando Christian Grey descobre a Natasha Steele, a coisa se encaixa com perfeição, né? É como se a gente pudesse dizer assim que ele achou a outra metade dele, né? A metade da laranja. A gente pode, porque o sadismo e o masoquismo estão sempre à procura um do outro, né? Quando Freud escreve, por exemplo, o problema econômico do masoquismo, que vai diferenciar o masoquismo erógeno, né, o moral e o feminino, nesse artigo ele vai elaborar, né, a ideia que apresentou Além do Princípio do Prazer, da possível existência de um masoquismo primário, que não é derivado do sadismo. Olha como é que ele muda agora. Lá ele falou que o sadismo, o masoquismo primário, era derivado do sadismo. Agora ele vai dizer que não, que na verdade o masoquismo, né, ele tem uma ideia primária, ele vem bem antes de tudo isso. E ele já começa o artigo dizendo a impossibilidade do ponto de vista econômico de haver uma tendência masoquista pulsional, uma vez que os processos mensais seriam governados pelo princípio do prazer. Entretanto, observa que também existe tensões prazerosas com a excitação sexual, ainda que o princípio do prazer seja a tendência de evitar ou diminuir qualquer tensão. Por isso, o autor diferencia o princípio de nirvana e o princípio de prazer. Antes, nirvana e prazer eram sinônimos na psicanálise. Inclusive, ele vai falar isso no Mal Estado da Civilização, quando ele começa o princípio de nirvana. Quando ele continua, ele diz, olha, o princípio de nirvana é uma coisa, o princípio do prazer é outra. Que também existem tensões prazerosas, como a excitação sexual, ainda que do princípio do prazer seja a tendência a evitar ou diminuir qualquer tensão. E aí ele vai diferenciar uma coisa da outra, né? O princípio de nirvana expressa a tendência da pulsão de morte, e o princípio do prazer representa as exigências da libido. Né? E aí ele chegando aqui para a gente concluir, né, porque a gente já passou bastante do horário, a necessidade de dizer o que é a perversão acabou motivando muitos autores a pesquisar e a teorizar sobre ela. Então, a psiquiatria clássica, tanto quanto a clássica quanto a contemporânea,
acaba não apresentando grandes avanços na compreensão e entendimento desse fenômeno, né? Quando a gente vai percorrer o sadismo e o masoquismo dentro da psicanálise, a gente vai perceber, então, que a gente reabilita a presença da perversão, né? Enquanto face humana do mal incontornável, né? A civilidade foi algo pensado pelo próprio Freud. Para ele, a agressividade, e isso é importante, para Freud, a agressividade não foi, né? E nem poderá ser exterminada. Isso, inclusive, ele deixa claro na carta que ele troca com o próprio Albert Einstein, né? Se em algum momento a humanidade gozaria de paz. Aí Freud diz, de uma certa forma, todo humano de perto é inimigo da civilização. E aí eu termino com Freud novamente, citando aquela frase que a gente falou no início, né? Quando Freud diz que, de certa maneira, é possível que a morte em si não seja uma necessidade biológica. Talvez morramos porque desejamos morrer. Entende a coisa da agressividade? É isso. Não dá para eliminar isso do ser humano. Não dá para eliminar. Isso é tão interessante, gente, que a gente vai observar que todo sujeito que, de uma certa forma, tenta eliminar a agressividade dentro de si, ele acaba contraindo diversos sintomas. Porque não dá para fazer isso. Né? Ou ele vai buscar na religião, e aí você vai ver sujeitos extremamente raivosos, né, da religião, né? Ou o sujeito vai para a política, e aí você vai ver ele deslocando essa agressividade nesses espaços, né? O sujeito vai ser, por exemplo, o cara vai para a política e vai ser militante. Cara, ele entra numa militância tão radical que ele não consegue dialogar nem entre pares. Por conta dessas situações todas. Isabela, quer falar, querida? Aqui é igual casamento. Eu falo agora, Oi! eu quero sempre. Não, eu acho que eu toquei sem querer, mas eu achei sensacional essa fala com relação à eliminação da raiva, né, do ódio. E eu tenho percebido muito isso nessa nova dinâmica que eu tenho visto aumentar, que são os jovens místicos, né? A Isso. galera good vibes, gratidão. Isso. E essas Uma galera, a pessoas, gente chama geração coachiana, né? Geração não coach. é? E eu percebo que as pessoas vão somatizando essa raiva, porque por fora, no Instagram e na vida, elas maquiam. A E aí eu vida, vou na voltar verdade, aqui. é aqui fora, né, Isabela? Pois é, a vida real, né? É a vida real. Fora E da a- ilusão, como E você aí já você tem colocou. uma galera que, né, essa semana eu participei de um debate que o pessoal dizia, olha, gente, a gente precisa aprender com o vírus, a gente precisa... Eu falei, como assim aprender? 622 mil pessoas mortas, gente. Não dá para normatizar isso, não dá para normalizar. Não dá para dizer, olha, tá tudo bem, o novo normal. A galera tá com discurso de novo normal, que de normal não vejo nada, né? 622 mil mortes no Brasil. Não dá pra gente dizer que tá tudo bem, não dá pra gente dizer que, olha, a gente vai voltar tudo numa boa, tudo numa vibe, porque isso, na verdade, é o processo de uberização, é o processo do coach, né? Do pense positivo, reflita sempre, olha que sol lindo, pai, né? E aí tem todo esse discurso, que é um discurso exatamente disso, Isabela, é o discurso da neutralidade, é o discurso Isso. E dessa vibe bacana, né? Todo mundo agora é vegano. na sociedade do cansaço, ele fala sobre isso, né? Isso. Da Isso positividade. aí. O Bill Hahn fala exatamente disso, na questão da positividade. E até do excesso disso como uma espécie de uma negação, né? O Freud fala, por exemplo, da importância do luto como uma negação da morte. Mas como é que você nega 622 mil mortos? Como é que você faz o luto disso tudo? Dá para fazer o luto de um, até porque o Freud deixa bem claro na lei do princípio do prazer que a morte é uma questão individual. Como diz o João Guimarães Rosa, no livro Grandes Sertões Veredas, a partir do ex-jagunço Riobaldo, né, a colheita é coletiva, mas o capinar é sozinho. O que é o capinar? Né? É o cortar, isso é sozinho. Então a morte ela é um produto de um a um. E a gente consegue lidar no um a um. Porque a gente faz o luto, e tudo bem, que a gente normaliza e nega a morte. Freud diz que, sobretudo, que o sujeito precisa negar, o inconsciente nega a morte, porque o inconsciente é onipotente. Né? O inconsciente é eterno. Então ele nega. A função social do luto é manter a morte negada, para que a gente possa continuar existindo.
Agora, como se nega a morte, que é o processo de terminalidade? Aliás, gente, eu queria convidar vocês para estarem comigo no seminário, né, no 2º Congresso Internacional de Saúde Mental, onde na sexta-feira eu vou estar falando exatamente isso. Eu botei o link lá no grupo para vocês fazerem a inscrição e é gratuita. Os maiores especialistas aí do Brasil inteiro vão estar falando, né? Começou hoje, vai até sexta-feira. E na sexta eu vou estar falando sobre terminalidade, morte e luto, a partir do ex-jagunço Riobaldo do Grande Sertão de Veredas. Onde ele fala, o real não está no início nem no fim, o real está no meio, está na travessia. E eu não sei se o ex-jagunço era lacaniano, mas ele fala isso, né? Então, o capinar é sozinho, né? O luto é uma coisa feita um a um. O luto é uma coisa para negar a morte. Agora, como você nega a morte quando 600 mil pessoas morreram? Aí não dá para negar. Aí Freud diz que é que entra todo esse processo, né? Que a gente não consegue lidar, o inominável. É o que Freud vai chamar de o inominável. Não dá para negar. E Freud está escrevendo isso no meio de 2 guerras. Freud pegou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E aí ele fala, não dá para negar. É impossível negar. Em algum momento o sujeito vai sofrer. Então todos vão sofrer. Todos nós, você queira, você nega ou não, todos nós vamos sofrer o impacto dessas mortes na pandemia do Covid-19. Todos nós vamos sofrer, uns mais, outros menos, mas não dá para ficar nessa vibe positiva, tá tudo bem, tá tudo de boa. Não dá. Não dá. E quem se coloca nesse lugar, aí é como diz o meu amigo, né? Quem não surta de vez em quando, surta de uma vez. É o segredo de surtar de vez em quando. Quem não surta de vez em quando, surta de uma vez. Muito obrigado, Isabela, Fernando, Gabi, Beto, aí todas as suas interlocuções aqui no grupo, Marinalva, muito obrigado aí a troca de vocês todos, Mônica, Willy, muito obrigado, a participação de todos vocês, e gente, ó, semana que vem é o nosso último encontro, quero ver todos vocês, viu? Beijo no coração de todos. Mais alguém que desejar falar alguma coisa? Não? Então, vamos encerrar o casamento. Beijo para todos, muito obrigado, tá? Boa noite. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite. Até segunda, Jairo. Até segunda, Segunda, todos. querida. Boa noite. Acabar.